Jesus nunca nos disse, nem deu a entender que deveríamos ter medo de qualquer manifestação de poder. Ao contrário, ele nos ensinou a confiar no Espírito Santo. Olá, seguidoras e seguidores do canal, sejam muito bem-vindos aqui a esse vídeo, onde eu quero discutir com você este fato, esta verdade, a partir de alguns acontecimentos dos últimos dias no meio evangélico brasileiro. Vamos nessa? Se você não é seguidor ainda do canal e chegou até aqui, já aproveita para se inscrever, deixa o seu joinha ou deixa o seu dislike, não tem problema, e faça um comentário pertinente, bem educado e um comentário respeitoso. O objetivo aqui é a gente encontrar um caminho de espiritualidade urgentemente, que possa realmente trazer saúde para o meio evangélico brasileiro. Para a gente falar desse assunto, a gente precisa entender e admitir que realmente existe disputa de ideias na sociedade. Isso é um fato. E a educação, ela forma visões do mundo. Então, o problema não é a existência de debate ou não, mas a forma como a teologia ou a eclesiologia, a igreja, trata o debate. O ponto de reflexão que eu quero trazer é o Descende, que aconteceu no último final de semana, em 5 capitais aqui do Rio de Janeiro, em grandes estádios. Primeiro, não quero fazer um ataque gratuito ao Descende, que se apresenta como projeto missionário, porém claramente é um projeto ideológico. Porém, não é esse o ponto. O ponto é que realmente há ali pessoas que foram, muitas pessoas sinceras, muitos pregadores foram sinceros e existe até muito boa música. Porém, no meio disso tudo, existe sim aquilo que é tratado como messianismo político-religioso. Aquilo que é tratado como pura e simplesmente ideológico e não como teológico. A questão central é: como apresentamos o Evangelho? O que o Evangelho tem a dizer para a gente quando nós pensamos neste debate? Educação, visão de mundo, escola, universidade. Porque de uns tempos para cá, a escola e a universidade passaram a ser demonizados. E eu quero destacar a fala do Silas Malafaia. O Silas Malafaia, no meio da sua fala, vira-se para os jovens que estão ali e afirma categoricamente que os professores enganam os alunos. Os professores mentem para os alunos. Os professores, eles manipulam, eles formam uma opinião contrária ao Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa que para mim é um ponto que eu já venho debatendo isso há muito tempo. Isso não é de agora. Eu já falei isso no meu Instagram, já falei isso quando eu tinha Twitter, já falei isso quando eu tinha Facebook há muitos anos atrás. Hoje em dia eu nem uso mais o Facebook. E eu quero repetir aqui, já disse isso em outros vídeos. O Evangelho tem que ser uma verdade mais forte do que qualquer outra verdade. O Evangelho não pode ter medo. Não tem lá aquela afirmação que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Então eu vejo aqui várias camadas na fala do Silas, muitas camadas. Mas a principal que eu vejo aqui é como ele apresenta um evangelho enfraquecido, uma contradição teológica. Vamos observar o seguinte. Primeiro, o que está em Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz pra gente o seguinte, vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Então aqui diz que o Evangelho é o poder de Deus. A segunda coisa que a gente pode parar e pensar é quando Jesus diz em João 8,32. Ele diz o seguinte, vamos ler o 31 primeiro. Então Jesus disse para os que creram nele. Essa verdade não é dita para aqueles que não creram, mas é dita para os que creram nele. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos.
e conhecerão a verdade que é ele, e a verdade os libertará. E o terceiro ponto é que a fé cristã, quando bem montada, bem formada, ela bem espalhada, ela forma mentes renovadas e não mentes amedrontadas. Isso você pode ver Romanos 12, capítulo 2, quando está escrito lá o seguinte. Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por que eu digo que há uma contradição teológica na fala do Silas Malafaia e na fala de outros semelhantes a ele? Ora, se uma escola, uma universidade, um livro, um filme, uma música possuem o poder de abalar a fé de um jovem, a fé de um adulto, a fé de uma pessoa, a sua fé ou a minha fé, o problema não está no livro, o problema não está na música, o problema não está no filme, o problema não está no banco da universidade, o problema não está no banco da escola. O problema está na qualidade do evangelho apresentado. Deixa eu falar uma coisa bem clara. Discursos baseados no medo criam inimigos externos e deslocam de nós a responsabilidade da formação da mente espiritual. A igreja fica fora dessa responsabilidade e até da própria formação da fé no coração dos seus seguidores. Jesus diz lá em João 8, olha, o que ele diz? Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Não é se vocês tiverem medo, não é se vocês tiverem medo de uma escola, medo de um professor, medo de um tal de marxismo cultural, não. Se você tem discernimento, você saberá, como aquele texto que eu comecei o vídeo, saberá responder. Atacar os professores como uma categoria única ignora o seguinte: diversidade. Diversidade, por quê? Nós temos professores cristãos, nós temos professores agnósticos, nós temos professores ateus, nós temos professores de direita, nós temos professores de esquerda, nós temos professores progressistas, nós temos professores que infelizmente por tanto sofrerem nas mãos de pessoas que querem demonizá-los, que estão simplesmente cansados e dão aula no automático. Então a categoria ela é totalmente diversa. Isso empobrece o discurso do testemunho cristão. Jesus não ensinou a temer o conhecimento, mas a discernir, ter discernimento e a confiar que no momento certo o Espírito nos levaria a falar aquilo que é o que devemos falar. Evangelho, gente, é diálogo. Evangelho não é bolha. O cristianismo nasceu no meio de uma filosofia, de um debate cultural tão diverso, gregos, romanos, o próprio judaísmo. É ali que nasce o evangelho e Jesus nunca teve medo de confrontar. Por quê? Deixa eu falar para você o seguinte: a verdade não foge do diálogo. Na verdade, a verdade, que é Jesus, ela nos fortalece em meio ao diálogo. Ele prometeu que se nós confiarmos, na hora certa, nós vamos ter o que falar. Na hora certa, nós vamos ter o que dizer. Se nós formos levados diante de autoridades e confiarmos, não tivermos medo, nós vamos saber o que dizer. Sabe qual é um dos problemas que eu vejo em pessoas como Silas Malafaia? O problema é querer falar toda hora, querer falar sobre todo o assunto. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me preocupo com determinadas coisas, inclusive me preocupo com animais. É uma coisa que me preocupa. Já fiz vídeo aqui sobre isso, eu tenho o meu caramelo que é o Bingo, mas eu não falei praticamente nada sobre o caso do cão orelha lá em Santa Catarina.
Sabe por quê? Eu quis esperar para saber o que realmente estava acontecendo. E ainda hoje, quando diz que o inquérito encerrou, a gente não tem certeza de tudo que aconteceu. Então, o crente tem que parar de achar que tem que falar sobre tudo. O crente tem que testemunhar o evangelho. Como é que se testemunha o evangelho? Gente, não repara não. Eu moro perto de um aeroporto. Deixa o helicóptero passar. Como é que se testemunha o evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Deixa eu falar para você uma frase para a gente encerrar essa nossa reflexão. Se a verdade liberta, o medo não é método do evangelho. Ele é apenas controle. A contradição que eu vejo na fala do Silas Malafaia é que ele diz que professores, faculdades, escolas, livros, filmes, seja o que for, que esteja fora do ambiente da igreja, quer controlar os jovens, quer controlar as pessoas. E ele faz isso utilizando o medo como método de controle, não como o evangelho que liberta. Queria deixar essa reflexão para você. Pare e pense se quando a gente diz que uma escola, uma faculdade, um filme, um livro são capazes de roubar o evangelho do coração das pessoas, pare e pense se nós não estamos transformando o evangelho em algo muito fraco, algo que não tem poder nem valor nenhum. Quando isso acontece, a fé em Jesus deixa de nos libertar. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai procurar salvadores humanos. Em geral, pessoas e políticos demagogos que fazem da performance religiosa meio de manipulação. Quero deixar aqui para você ficar esperto, se inscreve no canal, porque eu vou lançar 2 episódios falando sobre o messianismo político e o mal que ele faz ao meio evangélico. Messianismo, tanto à esquerda como à direita, tá? Não é só sobre um espectro. É o messianismo político, é eleger pessoas. Não eleger no sentido da eleição, mas transformar pessoas em salvadores humanos. Tá? Fica a dica aí, se inscreve no canal para não perder essa notificação. Mas guarde isso. Se a verdade liberta, o medo não é o método do evangelho. Ele é apenas controle. Fique bem, até a próxima. Tá? Se inscreve no canal, a gente se vê por aí.